Universo e Desencanto, Cultura Racional. Primeiro fascículo da tréplica, página 103. A morada eterna à espera de todos, por chegar a hora da mudança, de tudo e de todos, de cada qual em seu lugar, o que é da matéria embaixo e o que é racional em cima. E assim a energia racional elimina por completo os efeitos da energia elétrica e magnética. A natureza, em parte, ficará isolada, a natureza do seu aparelho racional. Só funcionará a energia elétrica e magnética sobre o seu reinado dos animais irracionais. Funcionará por um certo tempo, porque chegará a época de terminar a sua missão. Então agora entra o mundo na sua justa e certa divisão do aparelho racional que está ligado à sua verdadeira energia, a energia racional, e a energia magnética no animal irracional. Então aí a divisão do verdadeiro natural. O natural verdadeiro do aparelho racional é a energia racional, e o natural verdadeiro do animal irracional é a energia elétrica e magnética. E assim entra a humanidade numa linha de equilíbrio nunca visto, por estar ligado à sua verdadeira energia, a energia racional. Então passarão a viver racionalmente e não animalmente como viviam. Animalmente como viviam era quando estavam ligados à energia do animal irracional. Então viviam animalmente. E como animal vivendo, tinha que viver sempre sofrendo e acabar-se sempre sofrendo. Agora, com as coisas postas no seu lugar, cada um com a sua energia. O aparelho racional com a sua energia do alto, a energia racional, e o animal irracional com a sua energia do chão, a energia de baixo, a energia da matéria, da pior deformação, das classes mais inferiores, e assim por meio da natureza, ligado o raciocínio ao conhecimento de cultura racional, muito rápido será desenvolvido o raciocínio por estar ligado à energia do seu verdadeiro natural, e desta forma todos ligados ao mundo racional, chegando toda a humanidade na sua meta final, por estarem todos de mudança para o mundo racional. Tudo isto muito naturalmente, sem sentirem o menor abalo, por ser tudo evolução da própria natureza, que é racional. Então não há abalos, não há impactos, não há coisa alguma que possa duvidar nem assustar ninguém. E assim tudo regendo certo, racionalmente tudo belo, tudo bom, tudo lindo, tudo brilhando por ser racional, não havendo embaraço de espécie algum, porque tudo é natural. O que é natural, tudo é, e o que é artificial, nada é. E no artifício estão todos os malefícios, por o artifício ser produto do magnetismo. E o magnético é o ponto culminante de todos os males, ação ingerencial da vida do animal racional. Essa ingerência magnética de formação elétrica e magnética envolve o natural da natureza do animal racional, envolvendo integralmente, que passa a ser um instrumento dessas duas energias, elétrica e magnética, e daí sendo o polo governamental dos feitos da energia elétrica e magnética. Essas duas energias exercendo todo o domínio sobre o animal racional e fazendo do animal racional o que bem entende, transmitindo ideias, pensamentos, intuições, imaginações para o instrumento executar o que a energia elétrica e magnética deseja que seja feito. É o verdadeiro joguete
dessas duas energias, elétrica e magnética, é quem transmite tudo o que quer. Essa ou aquela vontade, essa ou aquela inspiração, essa ou aquela ideia, esse ou aquele pensamento. E assim, é um instrumento de execução dessas duas energias, elétrica e magnética, que transmite em seu bojo pensante o que quer e o que deseja transmitir. Então a pessoa não passa de um instrumento manipulado por essas duas energias, sendo a pessoa uma ferramenta usada por essas duas energias. Então, sendo a pessoa um instrumento e existindo a causa dos feitos que o instrumento executa, porque a energia elétrica e magnética é que conduz este instrumento da maneira que quer conduzir, transmitindo em todo o seu bojo, intimamente, tudo o que quer e deseja para que esse instrumento execute isso ou aquilo. Então, há o feito, há um instrumento que é a causa do feito e há a causa do instrumento fazer isto ou aquilo. Se é bem feito ou se for mal feito, a causa é a energia elétrica e magnética. O instrumento da energia elétrica e magnética executa o mal ou o bem induzido no seu bojo, a causa que é a energia elétrica e magnética. Toda ação do ser humano existe a causa, que é a energia elétrica e magnética, sendo o corpo humano um robô dessas duas energias, elétrica e magnética, por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético. Então são instrumentos dessas duas forças. Essas duas forças são as causas dos atos do instrumento usado por essas duas forças. Então, o ser humano não passa de um joguete de forças ocultas que o domina, forças naturais da natureza. Se existe o pensamento, é porque existe a causa. Se existe a imaginação, é porque existe a causa. Se existe a inspiração, é porque existe a causa. Se existe a intuição, é porque existe a causa. Se existem as vontades, é porque existe a causa. Sendo a causa de tudo isto a energia elétrica e magnética, onde está o comando, por estar ligado a essas duas energias, por natureza elétrica e magnética. Então, o ser humano executa esse ou aquele feito, o mal ou o bem. A causa, a energia elétrica e magnética, porque tudo é matéria energética deformada, degenerada. Então, o comando dos seres de matéria está nessas duas energias, que são as causas do pensamento, a causa dos atos do instrumento. E de forma, por estarem ligados a essas duas energias deformadas, degenerativas, só tinham que ir cada vez mais a pior, porque vai degenerando, vai enfraquecendo, vai poluindo, vai ficando mais deformado e mais desequilibrado em tudo. A causa do desequilíbrio, uma das causas do desequilíbrio de tudo e de todos, porque são energias deformadas. Então, todas as ruínas e a multiplicação das mesmas, as causas são essas duas energias, elétrica e magnética. Se o mundo vai de mal a pior, é porque existe a causa. E a causa são essas duas facções naturais da natureza, causadoras de toda a ação boa ou má existente na vida humana e natural da natureza. E assim, de muito vem o mundo nessa incompreensão. A causa, energia elétrica e magnética. E por estarem ligados a essas duas energias deformadas e de processo de degeneração, nunca que poderiam acertar, por mais que todos fizessem por onde acertar, sempre tudo por acertar,
por estarem ligados a essa energia deformada, e num estágio de deformação não pode haver de maneira alguma acerto, a não ser somente destruição, por o estado natural ser deformado, deformativo, e por o estado ser esse, vai tudo de mal a pior sempre, nunca que poderiam endireitar, por mais que fizesse, sempre por endireitar e sempre por acertar. Se o natural da natureza é deformado, tudo dessa natureza tem que ser deformado, e sendo um estado deformado, nunca podiam encontrar o certo, e por isso sempre em busca do certo, e sempre por acertar, e sempre por encontrar o certo. Hoje, estão vendo e sabendo por que assim ficaram fora do seu natural de racionais, puros, limpos e perfeitos. Os puros, limpos e perfeitos se deformaram nessas condições, e por se deformarem nessas condições, só podiam multiplicar os erros cada vez mais sobre todos os pontos de vista. Portanto, o desequilíbrio da humanidade e os erros da humanidade, a causa é a deformação, porque não há efeito sem causa. A deformação é que é a causa de todos os males existentes no mundo, é a degeneração, a deformação e a poluição. Portanto, ninguém é culpado dos males existentes no mundo. A culpa é a deformação, a causa de todos os males existentes no mundo. Se não fossem feitos de uma deformação, não existiam males. Por serem feitos de uma deformação é que existem males. Então, quem são os culpados dos males do mundo? É a deformação, a causa de todas as ruínas existentes no mundo. Não são os feitos, porque os feitos não pediram para serem assim e para nascerem assim. Então, os culpados dos feitos serem assim e nascerem assim é a deformação, a natureza deformada que fez seus feitos assim. Então ninguém é culpado dos feitos assim, e sim quem os fez assim. E quem os fez assim? A natureza deformada. Então ninguém tem culpa de ser assim. Ninguém tem culpa da natureza deformada, culpada de serem assim. É quem os fez assim. A natureza deformada, degenerada e poluída. E assim, a vida se constituiu assim desta maneira, de uma maneira tal que ninguém nunca soube o porquê assim é. E por não saber, julgava que o verdadeiro natural fosse este, mas na mesma hora ficava em contradição por não suportar o sofrimento. Então dizia: o natural verdadeiro não pode ser esse. Se o natural verdadeiro fosse esse, nós nos conformaríamos, mas ninguém se conforma. Ninguém se conforma com o sofrimento. Então, o natural não pode ser esse. Se esse fosse o natural, todos se conformariam, porque o natural é certo e o que não é natural não é certo. A ligação natural se torna certa. A ligação é um curto, já não é natural, já entra em choque e sofrimento. E assim vivendo, sem terem noção exata da vida, porque nunca souberam o porquê da existência da vida. Então viviam porque tinham vida, mas não sabiam por que viviam. E por viverem dessa forma, sofriam por não saberem o porquê da sua existência ser assim, nessa vida de matéria que não conheciam o princípio nem o fim, e tinham que viver nessa triste e pálida angústia a vida inteira, até que conhecesse o porquê dessa vida cheia de asneira. Hoje estão sabendo e vendo o porquê ficaram assim, e sabendo e vendo como deixarem de ser assim.
sabendo hoje de onde todos vieram, sabendo hoje para onde todos vão, sabendo hoje que daí não são, deste mundo de matéria, e de onde são, e como voltarão para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. E assim, desta forma, acabando esses prelúdios ilusórios, que ninguém vai querer mais perder tempo com esta vida de penúria. Hoje todos sabendo o que querem, hoje todos sabendo o que são, e hoje todos fazendo por onde para deixarem de ser o que são. Ninguém mais quer ser o que é, instrumento do magnético e elétrico. Hoje todos querem a realidade positiva, a energia verdadeira, a energia racional, a energia verdadeira do aparelho racional. Hoje todos querem se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, para lá voltar. O mundo racional, o mundo do raciocínio, em desenvolvimento agora, por chegar a hora e estar na hora da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A matéria foi muito boa somente para a lapidação do animal. Ninguém quer saber mais de matéria, e sim do mundo racional. Na matéria já penaram demais. Hoje não há mais condição de julgar que a matéria tudo é, por não saberem o que são. Não sabiam o porquê assim eram, e viviam por viver. Embora muitas vezes desanimados e dizendo: viver só para sofrer, não é possível viver assim. Tudo isto há de ter um fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E hoje aí estão vendo como tudo tem o seu fim, a matéria no seu lugar de origem e o aparelho racional no seu lugar de origem. A matéria com a energia elétrica e magnética e o aparelho racional com a energia racional. Hoje todos desencantados pela cultura do seu verdadeiro mundo de origem, que trouxe todo o esclarecimento desse encanto e todo o esclarecimento do desencanto, e todos regendo com o universo em desencanto, que uniu todos em seu canto, o mundo racional, e desencantou tudo e todos, botando a matéria no seu canto, a energia elétrica e magnética também, e dizendo: cada qual segue o seu rumo, que o racional é do além, que o aparelho racional é do além, e a energia elétrica e magnética na sua deformação, seguindo cada vez mais para baixo devido à grande hierarquia de classes de irracionais. Esse sim é que é o seu verdadeiro natural, a regência do ser racional, porque a regência do ser racional é o mundo racional. Então hoje, desencantados, conhecidos e reconhecidos do seu verdadeiro lugar, dizendo: agora sim encontramos o que vivíamos em busca, que era saber o porquê deste mundo e o porquê de nós mesmos. E hoje, cientes de tudo, que não há satisfação que recompense o que conhecemos, porque hoje todos estão cientes do porquê assim ficaram, e do porquê assim estavam, e do porquê não sabiam o porquê assim eram, e hoje todos sabendo o porquê assim são, e como deixarem de assim ser, e voltarem ao seu natural de racional, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim viver, todos viviam, mas ninguém sabia por que vivia. E por não saber por que vivia, sofria, e quanto mais sofria, mais tinha que sofrer, por coisa alguma saber do seu ser, como se estivesse vivendo num deserto, sem que ninguém estivesse por perto. Então a realidade da vida era o sofrimento, era a maior realidade da vida, porque todos sofriam,
como ainda sofrem. Nasceram neste mundo sem saber porquê, e vivendo alheio a tudo, por não saber o porquê de tudo, e vivendo alheio a si mesmo, por não saber o porquê do seu ser. Desta forma, tinha que penar muito e sofrer muito por pensar ser o que não é, se julgar ser, sem ter conhecimento verdadeiro do seu ser, e vivendo num mundo deste, sem saber por que o elétrico e magnético aí estava, como aí está, para lapidar todos até chegarem no seu lugar. Uns tantos aguentando a lapidação e outros tantos não aguentando, uns com muito sacrifício fazendo força para resistir à lapidação, e assim uns aguentavam e outros não, que a lapidação não faz graça para ninguém rir. O magnético é torturante e por isso o sofrimento é dia e noite, a todo instante. E assim vejam o mundo, o ponto que chegou de todos serem cientes de sua situação e hoje todos contentes, que não é para menos na fase de recuperação, todos de mudança para o mundo racional, o mundo do natural verdadeiro, do aparelho racional. A continuação dessas mensagens se encontra no segundo fascículo da tréplica.